Olá, turma! Essa é a nossa 7ª videoaula. Estamos estudando muito, né? Estamos mesmo? Estamos fazendo as atividades, estão participando. Olha só, hoje eu tô gravando a videoaula aqui num lugar diferente. Estou gravando aqui na varanda, porque tem um pouquinho mais de luz. Vamos ver se vai funcionar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer hoje na nossa videoaula é corrigir as atividades da videoaula anterior. Então, na videoaula anterior, eu passei para vocês alguns exercícios sobre a notícia. Nós vimos como é a estrutura de uma notícia jornalística, a gente viu como ela é no impresso, as notícias que são publicadas na internet, nós vimos a estrutura, e agora nós vamos corrigir esses exercícios que eu passei para vocês, para a gente praticar. Então, vamos lá. Nosso número 1, eu passei então uma notícia jornalística que foi extraída do site G1 e nós temos que responder essas perguntas. A primeira, no primeiro parágrafo da notícia publicada no site G1 estão as principais informações do texto. Leia-o atentamente e responda as perguntas que constituem o lead das notícias, né? Da notícia. Vocês lembram então que eu falei na aula passada que o lead é aquele parágrafo introdutório da notícia que traz as informações principais, porque a estrutura da notícia é a pirâmide invertida. Principais informações no começo e as informações secundárias vão vindo nos outros parágrafos. Bom, então vamos lá. Quem? Se a gente rever a notícia, se a gente reler, a gente vai perceber lá, ó. Logo no comecinho, no primeiro parágrafo, ó, pelo menos 22 cidades do Ceará decidiram até amanhã deste sábado, 11, fechar provisoriamente os acessos para visitantes e turistas. Então, quem? Né? As 22 cidades do Ceará. Foram elas que decidiram fechar a entrada, certo? Então, essa é a primeira pergunta. Quem... Aí com quem ou o que, né, a gente viu que ela decidiu, qual a decisão que ela fez, o que elas fizeram, essas cidades, foi decidir fechar o acesso, né, até nesse período. Aí quando? Aí fala a data direitinho, vamos ver qual que é a data. A data, quando? Até amanhã deste sábado, 11. E onde, né? Onde? No Ceará, né? Então, são essas perguntas que estão no lead. Então, você fica sabendo as informações principais no lead. Quem fez o que, quando, onde, certo? Essas são as principais. Aí, depois você vai ter a segunda questão. Segunda questão, leia o segundo e o terceiro parágrafo e responda qual foi a consequência de tal determinação e por que a decisão foi tomada. Na verdade, a justificativa para essa decisão não está nem no segundo, tá lá no lead ainda, está no primeiro parágrafo, né? A decisão ela foi motivada pelo aumento nos casos do coronavírus, né? Então, esse foi o motivo, tá? Ainda no primeiro parágrafo. Mas no outro parágrafo, você tem a consequência. Qual que foi a consequência dessa decisão, né? Qual foi a consequência? A consequência dessa decisão, aí você vai encontrar aí no segundo parágrafo, que com determinação apenas moradores seguem permitidos de adentrar nesses municípios. Então, a consequência é que apenas os moradores vão poder entrar. E também lá no outro parágrafo tem mais uma consequência. Olha ali a outra consequência. O que aconteceu, por exemplo, no município de Camocim, não é? A notícia foi adotada em 9 de abril de 2020, já foram barrados mais de 30 veículos nas entradas de acesso do município. Então, essas foram as consequências. Então, a notícia ela é estruturada assim. Isso é que é importante a gente perceber. As informações fundamentais, respondendo aquelas questões, quem, o que, com quem, quando e onde, estão no lead. As outras informações, elas vão sendo colocadas nos outros parágrafos, né? Mas isso, lógico que não impede, às vezes, de a pessoa responder o porquê lá no primeiro parágrafo, mas, em geral, é esse padrão, é essa a estrutura da notícia. Informações principais no começo e as outras no final. E aí vocês viram tanto que nessa notícia tem a relação dos municípios que adotaram essa medida lá embaixo. Então, aí tem a lista dos municípios, aí vai depois, eu não pus a notícia completa para vocês, mas se vocês olharem no link, vai ter a ação que as providências que cada município tomou, aí vem lá embaixo, né? Bom,
Então foram as nossas duas primeiras perguntas. Terceira pergunta: depois de ler a notícia no site G1, ouvir a notícia de rádio e assistir a notícia de TV, anote as diferenças que você encontrou entre a forma de escrever notícias para esses diferentes veículos. Então, eu espero que vocês tenham percebido, não é, que há diferenças. Por exemplo, vocês viram a notícia, a gente viu a estrutura da notícia para o impresso, a notícia na internet, na web, que nós temos o quê? Nós temos o título da notícia com os verbos no presente, as informações principais sobre o fato ocorrido. Você tem a linha fina com um pouco mais de detalhes, alguns outros detalhes sobre a informação. E depois você tem o texto, os parágrafos com o lead e os outros parágrafos com outras informações. Eu espero que vocês tenham percebido que na notícia de rádio, o que você vai ter? Você vai ter o locutor informando o fato ocorrido, não é? Como eu coloquei aquela notícia para vocês de rádio sobre a questão da tarifa da energia. Então, vocês viram lá naquela notícia de rádio que você tem um locutor anunciando o fato ocorrido. Nesse caso aqui é uma notícia que a gente não tem entrevista, esse que eu passei para vocês, vamos só lembrar aqui, colocar aqui só um pouquinho, só o comecinho dela. O governo federal publicou na noite desta quarta-feira a medida provisória 950, que isenta os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz durante a pandemia do novo coronavírus. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei em definitivo. A isenção vale para unidades que consomem até 220 kWh por mês e que estejam incluídas. Aí vocês viram que ele dá todas as informações e lá no finalzinho, assim como na reportagem de áudio que a gente viu, aquela reportagem de áudio, ele termina com a assinatura. Vamos ver o finalzinho? Paulo Henrique Gomes. Aqui eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que eu passei. Aqui, aí eu vou colocar aqui. Vamos lá. Paulo Henrique Gomes. Ético. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Viu como ele termina? Reportagem, ele termina com a assinatura. Então, reportagem Paulo Henrique Gomes. Então, a estrutura da notícia de rádio. O rádio tem uma estrutura bem simples. Então, geralmente tem a locução. Aí, lembrando lá, é a mesma coisa da reportagem, né? Que você, quando ele vai citar algum entrevistado, ele diz quem é, o nome completo, o nome, isso, primeiro o sobrenome da pessoa, a função dela e depois segue a entrevista, certo? E na de televisão, gente, o que vocês notaram nessa notícia de televisão que a gente viu aí? O que vocês perceberam? O que vocês perceberam nessa notícia de televisão? Vou colocar aqui, ver se eu consigo colocar um pouquinho para vocês aqui, só o comecinho.